Qual que são as características comportamentais da população de pessoas que têm psicopatia? É aquele estereótipo do cinema, do psicopata americano lá? Não, sabe o que é curioso? O psicopata americano a gente nem considera tão psicopata assim, né? Até porque, não vou dar spoiler, eu ia dar spoiler do filme. Mas, assim, ali no final ele mostra outra coisa, já nem é psicopata, né? Mas, assim, algumas coisas podem bater com o psicopata americano, com o filme, outras não tanto, é mais estereótipo, é mais o que a mídia criou em cima do psicopata em si, porque dá audiência, né? Então, assim, se você for olhar dentro do comportamento antissocial, né, tanto para o TPA, transtorno de personalidade, quanto para a psicopatia, então existe toda essa parte de comportamento irresponsável, a manipulação, falta de remorso e irresponsabilidade. Mas para o transtorno de personalidade, por exemplo, ambos requerem que você seja maior de idade para receber o diagnóstico. O transtorno de personalidade, ele requer que você tenha um histórico de transtorno de conduta desde os 15 anos, pelo menos. Então, assim, ele leva em consideração esse histórico já de um transtorno de conduta. A psicopatia também avalia o histórico, mas não necessariamente requer que você já tenha tido algum transtorno de conduta antes. Então, assim, olhando esses dois construtos, eles levam em consideração esse tipo de comportamento. Já a escala para psicopatia, ele vai levar outras coisas em consideração. Por exemplo, falta de empatia. Então, isso não é avaliado pelo DSM, na escala para o transtorno de personalidade antissocial, não tem falta de empatia como característica dessa população. Já na psicopatia, isso é avaliado. Então, isso é um dos itens lá dos 40 itens que eu citei. A falta de empatia é uma delas. Então, assim, existem alguns desses elementos, né, dentro do comportamento. Alguns se sobrepõem dentro deles e na outra escala você consegue avaliar que itens interpessoais e afetivos, né, que o outro não tem. É aí que está a grande diferença de você avalia por um ou por outro, né? E você, Cid, se você puder baixar um pouco o ar aí, cara, tá meio frio. Isso. E essa galera normalmente é violenta? Existe esse componente muito ativo? Bom, essa é uma pergunta polêmica, né? Assim, virou na mídia uma associação muito grande de todo personagem ou toda figura violenta que você vê psicopata. Ou uma figura que te manipula muito, ele é psicopata. Então, tem um mito aí, né? Tipo, nem todo psicopata ele é violento ou ele vai ser criminoso. E nem todo criminoso ou pessoa violenta também é psicopata. Então, isso é algo que a gente tem que quebrar já de cara, né? Então, depende muito, assim, não é a maioria das pessoas, né, dos psicopatas ou pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial que são violentas, né? Depende muito do perfil que elas têm e, né, do comprometimento psicológico que elas têm também. Então, não são imagens que andam juntas, né? O psicopata, ele é sempre violento. Mas pegando, assim, um recorte de pessoas psicopatas, existe uma maior propensão à violência ali dentro? Por conta, eventualmente, da neurobiologia subjacente? Dependendo da neurobiologia, né, das áreas cerebrais que estão afetadas ali, você pode ver maior impulsividade, um quadro de mais agressão, e pode ser também violência. Então, aí é bom lembrar a diferença da agressão para a violência, né? A agressão é um comportamento de defesa que a gente tem. E a violência é um comportamento que pode incluir agressão, mas a finalidade é causar danos. Então, a agressão ela pode estar... assim, o comportamento de agressão não necessariamente tem violência, mas o comportamento de violência, ele carrega o comportamento agressivo junto. Então, isso pode acontecer por conta desses traços do comportamento mesmo antissocial, de transgredir, roubar, assaltar, por consequência também, às vezes, causar danos físicos, né, nas pessoas, ou até morais, enfim, sociais. Mas, assim, não é uma coisa que anda, tipo, 100%, né? Porque ele tem esse diagnóstico, ele é uma pessoa violenta. Isso não é assim que funciona. Perfeito. E aí essa pessoa, ela, então, de fato, ela, para ser caracterizada como psicopata, agora não o transtorno de personalidade antissocial, ela precisa ter ausência de empatia, de remorso. É uma condição obrigatória? É uma condição
Não pro transtorno de personalidade, psicopatia. porque não tá na escala, mas para o... Assim, são 40 itens, né? Então você tem que pontuar ali acima de 28. São muitos itens, né? Então a falta de empatia tá lá. Geralmente isso vai ser uma característica presente. Mas ele pode, às vezes, não ter a falta de empatia, o que é bem difícil, porque assim, muitos estudos mostram, né, que isso está comprometido. Mas ele pode ter outros itens e pontuar da mesma forma. Assim como, não tem um comportamento violento, não é tão irresponsável assim, mas preenche para outros critérios e ainda assim recebe o diagnóstico. Mas a falta de empatia é um elemento bem crucial, assim, dentro do diagnóstico para psicopatia. E o que você acha o que tem se mostrado hoje que aumenta a probabilidade da pessoa ser violenta, as que têm transtorno de personalidade antissocial? Acho que a grande questão quando o estereótipo do psicopata que a cultura pop desenhou por meio dos filmes e livros é aquele cara que mata a galera e aí depois volta para casa, janta, lava a mão, toma um banho e faz o jantar como se nada tivesse acontecido. Completamente frio e calculista, né? É isso. Esse cara existe? Esse cara existe, mas ele é um perfil. Dentro né? dos Não necessariamente porque assim, alguns pesquisadores, o Aidan Rain, por exemplo, ele segrega, né? Ele fala daquele perfil de agressão defensiva, né? E a outra é a agressão proativa. E aí, dentro dessa população que pode ser violenta ou até assassina, ele fala muito que esse proativo, ele é um cara frio calculista e, por exemplo, o córtex pré-frontal dele está funcionando muito bem, até porque ele tem que planejar muito bem, ele mente muito bem. E o da agressão defensiva, ele é completamente diferente, o córtex pré-frontal dele não está funcionando muito bem, então ele tem uma menor inibição ali do controle límbico dele, né? Das emoções. Por exemplo, esse perfil aqui, por exemplo, pode ser a violência doméstica, né? Ele já viu isso, né? Que os agressores de mulheres, né? Geralmente cônjuges, parceiros, enfim, eles têm mais esse perfil. E por exemplo, diferente de pré-frontal do perfil inibido. Isso, Ou seja, disfuncional. Com uma função menor. Isso. E o proativo é completamente diferente. Então, ele realmente é o que manipula, é o que mente, ele planeja muito bem o que ele vai fazer. Então, assim, depende muito do perfil deles dois. Então, o perfil do filme, né, aquele cara frio calculista, ele pode existir. Não quer dizer que todo psicopata é assim. Não, perfeito.